Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje a leitura será no capítulo de número 7 do livro de Romanos. Você que tem nos acompanhado todos os dias, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura. Espero que Deus possa falar conosco, espero que possamos estar de alguma forma ajudando a você que tem nos acompanhado todos os dias. De todo o meu coração eu creio que nós não estamos simplesmente fazendo uma leitura qualquer, estamos lendo a Bíblia Sagrada e eu acredito que quando a palavra de Deus ela entra em nossos ouvidos, ela produz um efeito. Eu acredito que qualquer pessoa que lê a Bíblia, Deus fala com a pessoa, sabe? Deus fala. Claro que tem vezes que o coração da pessoa está endurecido. O apóstolo Paulo fala disso. A pessoa não quer ouvir, o coração está endurecido, os ouvidos tapados. Aí não tem como Deus falar. Mas toda pessoa que deseja ouvir a palavra, que deseja entender, eu acredito que Deus, ele penetra nos nossos corações de uma forma muito rica e poderosa. Esses dias o apóstolo Paulo está nos explicando sobre a importância de servirmos a graça, vivermos a graça. Agora no capítulo 7, ele vai falar para nós sobre o domínio da lei. Como foi a lei? O tempo em que as pessoas viveram pela lei, tentando pela lei agradar a Deus. É só mesmo nós lendo para entender o que ele está falando. Ele está agora fazendo uma comparação entre a lei e a graça, mostrando que a lei obrigava o cidadão a fazer alguma coisa. Já a graça deixa à disposição do coração da pessoa. Ela que decide aceitar ou recusar aquilo que Deus está proporcionando, falando ao coração dela. E o apóstolo Paulo começa assim dizendo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Estou falando com quem sabe a lei. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ela viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei. Aqui, vamos ler o 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, está livre da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. Aqui Paulo está falando propriamente de casamento? Não, ele está falando da lei. A lei que tem um domínio sobre a pessoa, e aí ele deu o exemplo da mulher que, casada, enquanto o marido viver, ela está ligada a ele pela lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. E de quem agora eu sou? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então você percebeu? Você vai encontrar pessoas que vai pegar os versículos primeiros aqui, e vai falar de marido e mulher. Só que aqui, os versículos primeiros, o ênfase de Paulo não é falando de marido e mulher. Ele só está dando um exemplo da ligação. É a mesma coisa. Como ele disse, quando o marido morre, agora a pessoa ela pode escolher a vida que ela quer viver. E a ênfase do entendimento dos versículos anteriores está no versículo de número 4. Que nós estávamos presos pela lei. Só que agora Cristo morreu,
agora nós estamos livres. Livres para quê? Livres para ser de Cristo. Você não precisa mais estar debaixo do jugo da lei. Agora você pode servir a Cristo em liberdade e em novidade de vida. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são da lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Porque quando nós estávamos no pecado, na lei, tudo que nós fazíamos era exatamente aquilo que era contra a lei. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. O que ele está dizendo? Não fica agora olhando para a lei de Moisés, pensando, o que é que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Guardar o sábado, não comer isso, não comer aquilo, viajar para este ou para aquele lugar. O que eu tenho que fazer? Não fica olhando para isso não, porque agora nós temos que servir a Deus em espírito. É o versículo aqui de número 6. E não segundo a velhice da lei. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então vocês perceberam que a lei veio proibindo, dizendo, não faça isso, que é errado. Não faça aquilo, que é errado. Então a lei veio colocando regras. E para eu ser livre, eu teria que obedecer às regras. A lei veio apontando o pecado. A graça veio apontando, veja o que Cristo vai nos mostrar aqui. Ele está dizendo que a lei veio nos apontando os erros, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Mas quando a lei apareceu falando, não faça isso, não faça aquilo, exatamente aquilo que a lei dizia para não fazer, é que minha concupiscência passou a ter vontade de fazer. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim. Porque, sabe, quando a lei diz não faça tal coisa, é aí que desperta nas pessoas o desejo de fazer. E o mandamento que era vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, porque eu passei a fazer exatamente aquilo que a lei dizia que não era para eu fazer. Porque a lei aponta o erro, a lei aponta a gravidade. Se você fizer, você vai ter tal penalidade. Assim a lei é santa, e o mandamento santo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, né? Ou seja, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelos mandamentos o pecado se fizesse excessivamente maligno em minha vida. Paulo está dizendo assim, quando a lei me mostrou o que eu não podia fazer, se eu quisesse alcançar a vida, aí era o desejo do meu coração, das minhas vontades, fazer exatamente aquilo que a lei dizia para eu não fazer. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que me aborrece, isso eu faço. E é verdade, o que eu quero eu não consigo fazer, mas o que eu não quero é o que eu faço. Eu não quero falar, mas tem hora que eu falo. Eu não quero exasperar, mas tem hora que eu acabo perdendo a paciência. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é,
na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Tá? É verdade, na nossa carne não habita bem algum. Por isso que Jesus disse assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não adianta você querer servir a Deus segundo a carne. Servir a Deus fazendo coisas, se sacrificando, servindo a Deus apresentando coisas materiais. Não são coisas materiais que Deus quer ver. Deus quer ver em você o espírito que ama o seu Filho Jesus. É isso que Deus quer em nós. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo está dizendo, segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo meus membros, outra lei. No meu corpo, eu vejo outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E é verdade, por mais que você queira amar a Cristo, servir a Cristo, andar com Deus, e você sai de casa agora, depois da leitura da Bíblia, pega seu carro, vai para o trabalho, feliz, cantando, lá no trânsito vem alguém e fala uma coisa. Lá no trabalho, alguém, aí já vem a lei do pecado que está nos nossos membros, já se levanta. É assim mesmo, é a luta que nós temos. O meu interior quer servir a Deus, mas eu tenho a lei do pecado nos meus membros. Não saiu a lei do pecado, não saiu da gente. Existem pessoas que acham, não, mas agora eu sou de Deus, agora eu não peco mais. Não, agora eu não tenho mais prazer no pecado. Agora eu já não me entrego ao pecado, tá? Eu já não me satisfaço pecando, tá? Eu já não me alegro pecando. Quando eu peco, eu me entristeço, porque não é o que eu queria fazer. Deu para entender agora a diferença? Mas não existe uma pessoa nesse mundo que nunca peque, que nunca erre. Existem alguns líderes religiosos que, do jeito que eles falam, parece que eles não erram, parece que eles não pecam, mas eles estão simplesmente fingindo de santo, que na verdade, às vezes são os maiores pecadores. Nós temos que entender, existem duas leis em nossos corpos. No nosso interior, a lei de Deus, mas nos membros do nosso corpo existe a lei do pecado. Nos seus olhos, nos seus ouvidos, nos seus lábios, nas suas ações, existe a lei do pecado e que nós precisamos lutar contra ela. Ou seja, colocar para fora o desejo interior que eu tenho de servir a Deus e não servir ao pecado. Paulo conclui dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Aqui está falando entendimento, então é alma, tá? Ele está dizendo assim, eu mesmo, com a minha alma, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus com a minha alma. Mas, infelizmente, com a minha carne, eu acabo agradando ao pecado. Só que essa nossa carne será desfeita um dia. E o que Deus vai contar é o que o meu espírito desejou, é o que eu fiz espiritualmente. Então, terminando aqui dizendo assim, vejamos, não significa que você sendo de Deus, você estará livre do pecado e nunca você vai pecar. Não. Paulo está dizendo, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas dentro de nós tem um desejo de servir a Cristo, de ser de Deus, de andar com Deus. Isto é o mais importante. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai,
por estar aqui. Te agradeço, meu Senhor, por orarmos, clamarmos, pedirmos ao Senhor que venha nos ajudar, que venha nos abençoar, nos capacitar com a sua graça, sua glória, seu poder. Sabemos que nós somos pecadores, mas dentro de cada um de nós existe o desejo de nós servirmos verdadeiramente ao Senhor. Como Paulo disse, eu tenho duas leis que operam em minha vida. No meu interior, a lei de Deus, meu coração, minha alma, alegra em Deus. E eu digo isso, eu me alegro em Deus. Só que em meus membros, eu tenho outra lei, que agrada o pecado. Quando eu erro, quando eu falo alguma coisa que não deveria falar, minha carne se alegra, minha carne se exalta. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor neste momento, ajuda-nos, abençoa-nos, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que não procede do Senhor. E venha, por favor, nos abençoar, nos dando a vida, a alegria e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, Romanos capítulo 8, é um dos capítulos que nós mais citamos versículos. Por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas as coisas somos mais que vencedores. E eu quero ler com você Romanos 8, amanhã, com muita alegria, com muita fé no coração. Paulo disse que diremos, quem nos afastará do amor de Cristo? E você precisa estar certo que nada e ninguém vai te separar do amor de Deus em Cristo Jesus que está no seu coração. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo devocional. Até lá.